Você tá cansado de acumular suas tarefas do seu dia a dia, a sua rotina no geral fica um acúmulo, você sempre se atrasa, você não sabe como você organiza seus estudos de uma forma mais estratégica? Vem comigo que eu vou te mostrar como que você vai organizar seus estudos e ainda assim ter uma vida mais tranquila. Olá, guerreiros e guerreiras, bem-vindos ao meu canal onde a gente aprende a estudar de verdade e não só decorar. Eu sou Igor Psico, estudante neurociência de aprendizado e ajudo você, que é universitário, concurseiro, que tem o objetivo de aprender mais e menos tempo, que é melhorar sua forma de estudar e, consequentemente, aumentar seus resultados. Se você caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu falo sobre estudos e ajudo estudantes a potencializar seu resultado e a, consequentemente, melhorar seu intelectual e se desenvolver nos estudos nos aspectos gerais. Mas sem mais delongas, como que eu organizo a minha rotina de estudos, como que eu faço para que ela seja mais estratégica e como que eu faço para dar conta de tudo que eu tenho na minha rotina. Quem me acompanha lá nos meus stories, se você ainda não me acompanha, meu Instagram tá aparecendo aqui para vocês, @IgorPsico, sabe que a minha rotina, ela tem muitas tarefas, tem muitas coisas que eu faço, além do fato de estudar, eu tenho muitas coisas que eu faço na minha rotina, então ela é um pouco com muita informação. E como que eu faço para organizar os meus estudos de uma forma mais estratégica? A primeira coisa que eu sempre falo para quem quer fazer um estudo de uma forma estratégica, quem quer ter um controle maior da sua rotina, é que ele precisa necessariamente ter um cronograma de estudo. Ter um cronograma de estudo, ele vai te dar o controle e o domínio de como você vai fazer cada coisa e que dia que você vai fazer determinada tarefa. Isso te dá um maior controle e te dá uma liberdade gigantesca. Eu sempre falo para os estudantes que quem não tem um cronograma, seja de estudo, seja da sua vida pessoal, é uma pessoa que é como um barco à deriva. Ele pode até chegar no final ali da ilha, mas ele vai demorar muito, ou ele pode dar voltas em círculo, ele pode levar muito tempo, demandar muita energia para chegar no resultado que ele quer. E quando ele tem um cronograma de estudo, ele consegue otimizar isso, ele consegue fazer uma estratégia melhor para que ele gaste menos energia, menos tempo e ainda assim consiga chegar no resultado que ele quer. Então essa é a primeira coisa que todo estudante deve ter, é um cronograma. Seja se você estuda para concurso, seja se você está na faculdade, seja se você está na escola, seja se você está na pós-graduação, no mestrado ou no doutorado, sempre vai precisar de uma organização das suas tarefas da sua vida de estudo. Porque, por exemplo, um concurseiro, ele vai se preparar para uma prova, ele precisa separar no cronograma dele quais dias ele vai estudar cada matéria, como que ele vai fazer para organizar essas matérias, isso que é uma coisa que eu vou trazer aqui com vocês nesse vídeo, como que ele vai organizar no aspecto geral para que ele dê conta de estudar todas as matérias que ele precisa até o dia final da prova. Ou, por exemplo, se você está na faculdade, é a mesma coisa. Eu preciso separar de uma forma estratégica e organizada as matérias que eu preciso estudar até o dia da prova. Porque, geralmente, 90% a prova é para isso, do conteúdo que você estuda em sala de aula é o que vai cair na prova. Então, quanto maior controle, maior domínio você tem da rotina, maior chance você tem de aumentar o seu resultado em gabaritar uma prova. É claro que vão ter alguns outros fatores, como o caso de como você aprendeu aquela matéria, mas a organização ela vai facilitar esse processo de que você consiga o teu resultado, que no caso ali aumentar a sua nota. E a primeira coisa que eu falo para os estudantes é que se ele quer organizar de uma forma estratégica os seus estudos, quer ter ali seu cronograma de uma forma mais organizada, o que ele precisa fazer? Ele precisa ser estratégico em separar suas matérias por níveis de dificuldade. O que essas matérias por nível de dificuldade? Eu organizo sempre os meus estudos e tudo que eu tenho para estudar nos aspectos gerais da vida, eu sempre organizo por setores e por tarefas. Por exemplo, assim, essas matérias que eu considero que são trabalhosas ou que são difíceis, eu coloco numa tabela. Matérias que eu considero nível médio, eu coloco numa outra tabela. Matérias que eu considero fácil, eu coloco em outra tabela. Por que eu faço isso? Quando eu faço essa separação, eu consigo olhar exatamente para onde eu devo focar mais, para onde o meu foco e a minha energia vai se gasta de uma forma mais precisa. Geralmente é nas matérias difíceis. Por quê? Se é difícil, se é uma coisa que eu tenho dificuldade, eu preciso demandar mais energia, eu preciso ter mais atenção nela. Então, essa tabela que eu faço é uma coisa que vocês precisam ter para montar e para organizar a vida de vocês em todos os aspectos. Se você quer ter maior controle, você precisa ser estratégico e olhar onde você tem facilidade e onde você tem dificuldade. Então, eu sempre faço uma tabela da seguinte forma: matérias fáceis, matérias médias e matérias difíceis. Quando eu faço isso, eu estou separando. E ali, quando eu olho para essas matérias, eu consigo ter uma visão central e maior de como que eu organizo cada aspecto da minha vida e como que eu vou organizar essas matérias. Então, as matérias difíceis, eu sempre vou colocar mais vezes para eu estudar durante a minha semana. Então, por exemplo, se é uma matéria lá
de fisiologia que eu considero difícil, então eu vou colocar ela segunda, quarta e sexta, 3 vezes na semana para que eu estude ela. Por quê? É uma matéria que eu tenho mais dificuldade e, portanto, eu devo estudar mais vezes, eu devo me aprofundar mais tempo nessa matéria. Agora, se for uma matéria nível médio, eu sempre vou colocar ali 1 ou 2 vezes na semana. Mas o meu foco central da matéria média não é eu focar em colocar várias vezes na semana, mas o meu foco tem que ser em um bloco um pouquinho maior. Por quê? Matéria média são matérias que geralmente eu levo mais tempo para fazer. Não que elas sejam difíceis, mas elas são mais trabalhosas de fazer. Então significa que eu demando um tempo maior para fazer elas. Então eu coloco elas como nível médio. Então eu coloco lá, por exemplo, na terça e na quinta, mas com blocos um pouquinho maior do normal do que eu geralmente estudo. E já as matérias fáceis eu estudo ali 1 vez na semana, no máximo 2. Por quê? Se é uma matéria que eu tenho maior facilidade, se eu sentar para estudar ela uma vez, eu já vou dominar ela com uma maior maestria. Então eu consigo fazer isso de uma forma mais fácil. Então por isso que é importante que vocês saibam olhar para o que é difícil para vocês, o que é fácil para vocês e o que é médio para vocês. Porque quando você faz isso, na hora de sentar para organizar a tua rotina de estudos, você vai conseguir olhar de uma forma mais estratégica. Isso vai otimizar o tempo de vocês, principalmente para quem trabalha ou além de fazer lá uma faculdade, tem os filhos, tem o trabalho e tem que dar conta de muita coisa, que é o caso da minha rotina, que é bem puxado também. Então como que eu faço para fazer isso? É separar de uma forma estratégica. Essa é a primeira tarefa que vocês precisam fazer quando vocês vão organizar os estudos e a vida de vocês. E a segunda tarefa e a ferramenta que eu sempre utilizo para organizar meus estudos, isso vai envolver mais a leitura, é sempre separação em blocos. Por exemplo, se eu tenho o objetivo de ler um livro ali por mês, vamos dizer que esse é o exemplo que eu quero seguir. O que eu vou fazer? Ao invés de eu separar um dia inteiro só para eu ficar lendo, eu separo pequenos blocos durante a minha semana. Então eu crio micro metas para eu cumprir durante a semana. Então, por exemplo, eu vou colocar lá que eu vou ler a cada dia eu vou ler 10 páginas. Então eu coloco micro blocos a cada dia de 10 páginas. Isso, além de me fazer criar constância dessa leitura, ou seja, eu vou estar sempre lendo, ao mesmo tempo eu consigo não ficar fadigado e não ficar cansado. Então pensa da seguinte forma: se eu tirar um dia só para eu ler, eu vou ficar muito cansado, porque um dia todo lendo, vamos dizer, um período muito grande lendo, é muito cansativo. Isso só vai acabar me desgastando. E aí, em contrapartida, quando eu separo em blocos durante a minha semana, isso fica mais fácil. E isso é um exemplo muito prático para vocês colocarem quando vocês têm trabalho, quando vocês têm uma coisa que vocês precisam pesquisar, que vai demandar um pouco mais de tempo. Separar em blocos vai fazer com que seja mais estratégico. Por exemplo, na faculdade, a gente tinha que apresentar ali uns seminários. Como que a gente fazia isso? Como que eu me organizava nesse ponto? Eu pegava todo o processo do seminário e eu separava em blocos. Então tá, essa semana, um pouco a cada dia, eu vou fazer a introdução dessa parte do que eu vou escrever. Na segunda semana eu vou fazer isso. E eu ia separando de uma forma estratégica para que eu não precisasse me acumular e fazer tudo de uma vez só, mas também fizesse um pouco a cada dia e não ficasse desgastado. Isso fazia com que eu terminasse sempre antes o trabalho todo, eu otimizasse meu tempo e não ficasse desgastado. Ter organização, vocês precisam sempre ter como clareza que ter organização é otimizar tempo. Ter organização, para quem tem pouco tempo, é salvador de vidas, porque você consegue usar aquele pouquinho tempo que você tem de uma forma mais estratégica. Você consegue fazer isso de uma forma estratégica sem gastar tanta energia. O terceiro ponto e último, mas não menos importante, é o ponto de que o seu cronograma dos seus estudos, das suas matérias, precisa estar junto da sua vida. Por quê? A sua rotina pessoal, ela acontece da mesma forma que acontece seus estudos. Então não faz sentido eu separar. Pensa da seguinte forma: você lá tem tua vida pessoal e você monta um cronograma só com as tuas coisas pessoais e você monta um cronograma só com os teus estudos. E aí você vai lá e você vai colocar um bloco de estudo num horário que geralmente você trabalha. Isso vai te causar uma confusão, isso vai te causar um distúrbio e vai fazer com que você não consiga ter controle daquilo. Por isso que eu falo, quando você vai montar um cronograma de estudo, quando você vai se organizar em relação aos estudos, você tem que colocar a sua vida pessoal também. Porque pensa, se você coloca lá um bloco lá logo cedo, 7 da manhã, para você estudar, mas você não adicionou que na sua vida pessoal você toma um café da manhã, porque você é um ser humano comum como todos os outros, você toma um café da manhã,
isso vai acabar com que aquele bloco que você tinha que fazer, ou você vai atrasar o seu café da manhã, ou você vai atrasar o bloco de estudo. E é isso que a maioria das pessoas fazem. Elas começam a colocar tarefas no dia em períodos que elas não estão disponíveis. Isso faz com que você gere um bolo, ou você não dê conta de fazer isso, e você acabe frustrado. Então, muitas pessoas fazem isso e acabam com o dia totalmente frustrado. Eu não consegui realizar tudo que eu queria fazer. Claro, você está colocando tarefas para fazer em horários que na sua vida pessoal você tem outros compromissos. Então, por isso que quando eu falo, quando você vai montar o seu cronograma, quando você vai montar a sua organização dos seus estudos, ele precisa ser necessariamente junto da sua vida pessoal. Então, por exemplo, se eu vou colocar lá meu café da manhã, então não tem como eu colocar um bloco de estudo ali, porque esse horário eu tomo café da manhã. Depois disso eu tô livre? Então ali eu consigo adicionar. Tá vendo que eu consigo ver a minha vida pessoal e também ver os meus estudos? Eu consigo ter uma noção e o maior controle da minha rotina. Se eu quiser só jogar as informações no meu cronograma de uma forma solta, eu não vou conseguir dar conta de fazer aquilo. Eu vou só acumular e aquilo vai me frustrar. Isso é um ponto muito importante que vocês precisam ter. E se você chegou até aqui e você quer aprender a se organizar nos estudos, quer melhorar a sua forma de otimizar o seu processo de organização das suas matérias, dos seus trabalhos, de tudo que você tem para fazer, quer aprender a montar um cronograma de estudos, eu tenho o meu curso Ordem nos Estudos, onde eu ensino você ao passo a passo, desde como você monta o seu cronograma, como você organiza sua mente, como que você organiza seu ambiente de estudo, como que você monta as suas revisões para a semana de prova, como que você tem um maior controle das suas leituras, como que você faz para organizar o seu aspecto geral na sua vida, como que você organiza a sua vida e os seus estudos. Então, se você quer saber como você faz isso, você quer ter acesso a como eu monto o meu cronograma, ter acesso às tabelas que por acaso eu citei aqui com vocês sobre como separar por níveis de dificuldade, tudo tem isso lá no Ordem nos Estudos. Então, se você quer entrar, quer participar disso, clica aqui embaixo, tem no primeiro link, tá escrito Ordem nos Estudos. Lá você vai ter acesso ao curso onde eu te ensino como você organiza seus estudos. E eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha te ajudado e eu encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!